Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre bipolaridade no nosso podcast Mindcast. Eu sou a Maria. E eu sou a Laura e a gente está com a nossa convidada, a Larissa. Olá, boa noite. Agradeço o convite das meninas. Obrigada por ter vindo. Então, nossa primeira dúvida, né, que eu acho que é a mais... Pra gente começar, pra entender um pouco melhor o transtorno. A gente viu que tem vários tipos, tipo 1, tipo 2, ciclotimia também. E qual que são a diferença entre eles? O que, tipo, muda cada um? Certo, vamos lá. Para a gente entender os tipos de bipolaridade, a gente também vai ter que ter um entendimento do que são a hipomania, a fase de mania e a fase de depressão, né? Porque afinal, o que é o transtorno de humor bipolar? É um transtorno que, em sua maior parte, é herança genética, ele tem uma alta carga genética, né? E ele também é uma dificuldade, né, uma alteração do cérebro em regular as nossas emoções. Porque o que acontece? As nossas emoções, elas são a serotonina, né, que são os neurotransmissores. As nossas emoções, no nosso cérebro, elas funcionam de uma forma bem prática, né, que a gente pensa, emoção, um sentimento abstrato, mas dentro do nosso cérebro é pura química. Dentro do nosso cérebro é pura química. Eles são os nossos neurotransmissores, né, a serotonina, que é um regulador do sono, do humor e do apetite, a norepinefrina, que é do estresse e também responde à luta e à fuga, e a dopamina. Dopamina o pessoal escuta bastante falar, até tem uns livros, geração dopamina, e o que seria? É o hormônio responsável pelo quê? Prazer, controle motor, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, as imagens, aqui no cinza é a dosagem desses hormônios, né? Desse serotonina e da dopamina. Em o cérebro normal é aqui na parte cinza. Então vocês podem ver que é estável. O cérebro de uma pessoa normal fica estável com os transmissores, né, os neurotransmissores em níveis normais. A vida da pessoa é regular, certo? Agora, uma pessoa que tem transtorno de bipolaridade, olha como intercala. Esse azul é no estado maníaco. O que seria o estado maníaco? O estado maníaco é um estado em que a pessoa acaba tendo um alto índice de estímulos, dificuldade do controle das emoções, a pessoa acaba tendo delírios, mania de grandeza, a pessoa pode perder o sono, né, o apetite, em muitos casos que tem o surto psicótico dentro do estado maníaco que se entra, em que a pessoa de fato ela tem delírios, ela tem também, né, daí na hipomania, que é um pouco menor do que a mania, uma sensação de grandiosidade, uma sensação de que eu sou invencível, de que eu posso fazer as coisas. Também está relacionado, né, a fase da mania, no excesso, por exemplo, de compras, aparece muito no consultório, muito consumismo, né, muitas atividades que a pessoa quer iniciar, quer começar curso, quer começar a fazer isso, aquilo, de uma hora para outra, mas não consegue dar continuidade. Então a fase da mania do transtorno bipolar, ela faz com que a pessoa fique muito ativa, muito agitada, com dificuldade desses controles e desses ajustes emocionais, então é tudo muito intenso, não é equilibrado, né? E aí a gente tem também a fase da depressão, que é o vermelho, tá? Então, no estado depressivo, olha como baixa para um cérebro normal o córtex pré-frontal, que é responsável pelo comportamento, decisões e controle emocional. Então, aqui, olha como eleva. Então, o comportamento e as emoções, elas ficam muito à flor da pele, muita intensidade, tudo muito maior do que de fato a gente veria se estivesse vendo de uma perspectiva hormonal, né, que fosse normal. Agora aqui, na depressão, olha como baixa. Então a pessoa, ela já tem o quê? Uma pouca tomada de decisão, né? Pouco controle emocional também, porque a pessoa ela fica num estado mais deprimido,
né? Então, aqui também tem a amígdala, né? Que também é responsável pelas emoções. Então, olha aqui como acaba alterando, né, essa estrutura na depressão, sentimento muito, né? E aqui na fase da mania, no hipocampo, que é o responsável pela memória e o estresse, e no sistema límbico, que é emoções e memória, né? Onde aqui também, depressão, o estado maníaco acaba sendo bem maior, né? Então, são alterações químicas dentro da bipolaridade que são comprovadas que existem essa mudança, né? Mudança dentro do cérebro. E essa daqui, ó, para ficar mais claro também, é só do transtorno bipolar, tá? Então, só do transtorno bipolar, olha como varia o cérebro de uma pessoa bipolar, né? Em sentido de mania e depressão, mania e depressão. Olha como a pessoa acaba tendo uma desregulação dos neurotransmissores que fazem com que a vida dela seja muito mais difícil, porque ela fica muito propensa a essas emoções, né, e a tudo que ele transforma, né, da forma que reage ali no nosso cérebro. E olha como seria a vida da pessoa normal, né, mais estável, né, e lá na bipolaridade, por exemplo, a pessoa na fase da mania vai se inscrever em curso, vai fazer um monte de compras, vai ter uma maior atividade sexual também, né? Maior atividade física, a diminuição do sono. Isso tudo traz prejuízos. E aí na fase depressiva a pessoa não consegue manter, a pessoa fica deprimida, né? Então, para a gente começar a entender os tipos, né, de bipolaridade, é importante que a gente tenha esse conceito da depressão e da mania. Porque o cérebro bipolar, o que acontece? Ele não tem esse regulador. Né? Ele tem esse regulador, ele não é eficiente, não é suficiente dentro do cérebro dele, né? Esses neurotransmissores, eles estão desregulados. Por isso que o transtorno bipolar o tratamento dele, ele necessita de medicamentos. É um transtorno medicamento que precisa ter um acompanhamento medicamentoso. Então vamos lá. O tipo 1 é o tipo da bipolaridade mais grave, onde a pessoa tem episódios de mania muito fortes. E a pessoa também pode ter surtos psicóticos, muito semelhantes ao da esquizofrenia. Então a pessoa perde a noção da realidade, né? Ela pode oferecer risco à própria vida e à vida de outras pessoas com as quais ela convive. Por exemplo, a pessoa está empregada e pede demissão porque acha que vai ganhar na Mega Sena, porque acha que algo assim vai acontecer. Então, é uma perda de noção de realidade, de consequências, né? Por quê? Porque não tem a regulação do comportamento e da tomada de decisões e nesse funcionando. Tipo, né? Tem as alucinações também? Sim, isso seriam surtos psicóticos. Uma psicose. Psicose é quando a pessoa de fato, né, tem delírios, ouve vozes e principalmente no caso da bipolaridade também tem um efeito de se sentir muito grandioso, né? Se sentir muito. Então, a fase do tipo 1, ela tem sim, né, esses surtos psicóticos que são basicamente, né, os mesmos ali da esquizofrenia, que são esses delírios de alucinação e mania de grandeza, né? Alguns até com questões de religião, né? Pessoas que acreditam que são mais evoluídas, que têm um contato direto com entidades espirituais. Então são pessoas que perdem realmente de fato a noção da realidade nesse tipo 1 e tem surtos psicóticos, que é a fase da mania. Né? E aí entra na fase da depressão, que também é muito severa. Outra coisa que é importante a gente entender, que normalmente as pessoas acabam trocando, é que todo mundo confunde, isso é importante a gente falar aqui até para levar esse conhecimento, as pessoas confundem muito transtorno bipolar com borderline. Você estava sorrindo agora e agora está triste, você é bipolar. Já ouviram alguém falar assim, ou já pensaram assim, essa pessoa é bipolar, né? Quando na verdade a bipolaridade ela leva semanas, dias, meses em cada um desses estados. Não é? E a borderline, né? O borderline é um transtorno de personalidade, não é de humor.
E aí, entra em outra categoria. E aí, a pessoa tem sim essas mudanças, né, de emoções no mesmo dia, no mesmo momento. É mais forte, então. Sim. Aquela pessoa, tá rindo assim, até aquele meme do Kanye West, Mas que nada tem fez a cara. várias, né, que tá a pessoa assim, né? Não, gente, a pessoa bipolar, não, isso não é ser bipolar, sabe? O bipolar, ele tem um tempo para cada um, né? E os medicamentos, assim, curiosidade, né? Os medicamentos, tanto pra tratar a bipolaridade ou algum outro remédio que a pessoa pode tomar, não sei, por falta de controle, ela pode acabar piorando a fase de mania ou de depressão. Excelente pergunta, excelente pergunta. Sim, podem, tá? Um dos maiores erros que eu atendo no consultório é o quê? É quando chega um paciente que foi até o psiquiatra, o médico, né? E o médico recomendou um antidepressivo sem investigar o paciente. E o que acontece com o paciente bipolar quando ele medica somente o depressivo? Como que vai ficar a fase da mania nessa pessoa? Então a pessoa ela tem um hipersurto de mania logo no início da tomada da medicação, da depressão. Né? Então tem que ter muito cuidado para medicar um bipolar, tem que ter um acompanhamento. É um transtorno que ele precisa de regulador de humor. O mais famoso que a gente tem é o lítio, carbonato de lítio, né? Que é feita uma dosagem, precisa fazer exames de sangue para verificar se a serotonina está estável no sangue, né? Se o lítio está na quantidade adequada dentro do sangue. E cada pessoa vai ser uma quantidade diferente também, né? Lembrando sempre que tem essa questão da subjetividade. Para finalizar ali também a questão dos tipos, né? Aí a gente tem o tipo 2, né? Onde o que acontece? A gente tem a fase da depressão, mas a gente tem essa fase que a gente chama de hipomania, que é um pouco menos severa, menos grave do que a mania, né? Ela não chega a ter os delírios, não chega a ter o surto psicótico, mas ela traz sim também prejuízos. A pessoa fica mais agitada, a pessoa tem essa dificuldade para dormir, a pessoa se sente mais falante. Na adolescência e na infância, esses são os sintomas, né, que a gente consegue mais observar. Fica mais falante, fica mais agitado, muda a alimentação, para de comer porque não tem aquela necessidade, porque não tem, né, os reguladores trabalhando da forma correta. E pela fala muito corrida também, a dificuldade no sono, né? A pessoa acaba tendo um período de insônia nessa hipomania. Então é um momento em que a pessoa fica, né, um pouco mais agitada, mas não chega a ser a fase da mania, aquela mania tão grave quanto do tipo 1, que é o que tem também os surtos psicóticos, né? E ali no terceiro tipo, o que a gente tem? A gente tem esse combinado, mas de uma forma que também tem períodos de normalidade, tá? Então, esses períodos de normalidade da pessoa, tem períodos em que ela está deprimida, tem períodos em que ela está Episódio de mania. com hipomania, também não chega a ser a no tipo mania. 3 também não chega a ser mania. Não, só no tipo 1 mesmo. Sim. E o que acontece? Ela tem períodos também de normalidade, e não são tão intensos. Sabe? Não são, a depressão não é tão intensa, a hipomania não é tão intensa, né? E no tipo 2 a gente consegue ver períodos de depressão maior e hipomania. Então vai indo, tipo assim, o tipo 1 é o mais severo Isso. pro menos do tipo 3, pro menos severo. Isso. Então, uma pessoa com tipo 1, né? Que eu achava que elas tinham algum período de normalidade. Não tem nenhum, é sempre alterando. Então, com tratamento adequado, e esse é um tratamento que a pessoa precisa ter pelo resto da vida, né, nesse caso, ela consegue sim ter uma vida estável. A gente não fala em cura, quando a gente fala em transtorno de humor bipolar, a gente não fala em cura, mas a gente consegue trabalhar com uma vida mais equilibrada, né, em que a pessoa não tenha tantos prejuízos, em que ela consiga manter os estudos, o trabalho, uma rotina com exercícios, uma rotina de sono, né, então a gente vai trabalhando esses fatores, porque
do nível 1, as pessoas acabam ficando tão à mercê das suas emoções, né, que pouco ela consegue ter qualidade de vida. Ela fica muito alterando entre estou na cama muito deprimido, estou, né, em fase de mania. Então, o que acontece com a medicação correta, né, que são esses, é o antipsicótico, é os estabilizadores de humor, antidepressivo. Então, é uma combinação de medicamentos que a pessoa precisa tomar para estabilizar os neurotransmissores no cérebro dela, para que fique ao máximo possível estável e ela consiga ter qualidade de vida e fazer as atividades diárias que a gente precisa. Até em questão de higiene, em questão de relacionamento é muito difícil, relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, um relacionamento de amizade, um relacionamento na área do trabalho também é difícil, né, quando a pessoa não consegue estabilizar. Sim. Então, antes tu tinha falado alguma coisa sobre, tipo, as alterações, né, químicas que ocorrem no cérebro. Tu podias falar mais sobre isso? Tipo, quais são essas alterações químicas e o que são mesmo, sabe, essas alterações? O que são essas alterações? O transtorno bipolar é um transtorno que tem dois fatores que são cientificamente comprovados, né, mas que é de difícil diagnóstico. É um transtorno com muito difícil diagnóstico, né, porque ele inicia ali, em sua maioria, em 60% dos casos, no final da adolescência e no início da fase adulta, e só 10% na infância, mas ainda assim devido ao pedaço da vida, né, daquela pessoa, é difícil a gente diagnosticar se isso não é uma fase de mania, ou é uma rebeldia típica da idade, ou, né, é uma agitação infantil, ou é um TDAH que também tem essa hiperagitação. Então, acaba sendo muito de difícil diagnóstico. Eu tenho um número de que leva aproximadamente aqui no Brasil 10 anos para uma pessoa ter um diagnóstico correto de transtorno bipolar. Tá? Então, não se tem ainda muita comprovação, muito estudo, mas o que tem já mostra que esse aqui, ó, é um estudo da Universidade da Califórnia, tá? Então a gente consegue ver aqui que tanto os neurotransmissores que eu havia falado para vocês, eles têm uma mudança química do nosso cérebro, né? Tanto quanto as estruturas do cérebro também são alteradas de tamanho. Sim, o tamanho das estruturas perde, acaba reduzindo no córtex pré-frontal, que é o responsável pelo controle das emoções, acaba reduzindo a massa cinzenta, ou seja, eu tenho menos controle dessas emoções e muito mais estímulos, né? Exato, que acaba perdendo aquele senso da realidade que a gente tem ali nesse controle entre eu pensar, entre eu sentir e eu fazer algo. A gente tem um certo filtro onde a gente vai elaborando no decorrer da nossa vida respostas ao meio de como que a gente vai lidar de uma forma assertiva, de uma forma, né, que seja adequada para o ambiente, coisa que vai se perdendo, né, com essas transformações, né? Então aqui a gente tem também o Self-Control, Orange Colors, Gray Colors e Marge Cortesi. Então assim, ó, aqui a gente consegue ver tanto a massa cinzenta, né, quanto as outras regiões, essas principalmente em laranja, né, elas acabam tendo uma alteração, que é também aqui nesse período, aqui nesse cinza, onde fica a amígdala, né, que é o controle também das emoções, o hipocampo, que é o da memória. Então, existem diferenças no cérebro de uma pessoa bipolar para o cérebro de uma pessoa normal em redução ou aumento de algumas das suas funções e das suas estruturas, físicas mesmo, físicas do tamanho. Não imaginava nunca que partes do cérebro podiam, tipo, diminuir e aumentar. Sabe? Exato. Incrível isso, né? E às vezes a gente fica pensando que, é só a pessoa se ajudar, é só a pessoa querer. Nesse caso, né? Não é algo que existe uma mudança física, concreta, né? Das estruturas e das funções do cérebro, bem como
uma desregulação, até pela como vai diminuindo a massa cinzenta e vai diminuindo essas estruturas, a gente vai perdendo o quê? A gente vai perdendo a nossa capacidade de fazer esses ajustes, porque era através dessas estruturas que a gente ia conseguir dar conta de transmitir a dopamina, a serotonina e a norepinefrina, né? Então, assim, essas daqui são as estruturas que se alteram e esses aqui são os níveis hormonais que são levados nessas estruturas que se alteram. Onde aqui no azul é a atividade neurotransmissora maníaca, aqui do estresse, da luta e da fuga. Aqui na depressiva, olha como baixa. Não tenho resposta de fuga, não tenho resposta ativa, tá? Então baixa bastante. Aqui como fica a maníaca aqui alta e a depressão baixa, né? A serotonina é o que acaba ficando o mais estável aqui na fase depressiva. Ó, e esse aqui é um cérebro normal, gente. Olha só como é o cérebro normal aqui no meio, em relação, né, a esse ajuste de neurotransmissores, e olha como altera o cérebro de um bipolar. Praticamente é o inverso uma da outra, né? Muda muito. Muda muito. Completa confusão. Sim, eu acredito, né, que perderia toda a qualidade. Exatamente, né? Então esse prazer, esse controle motor aqui na fase maníaca e aqui na fase depressiva, aqui seria o estável, né? E essas alterações físicas do cérebro, né? A pessoa, ela já nasce com alterações e, tipo, permanece assim, porque o cérebro demora muito tempo pra se desenvolver completamente. Ou, por exemplo, tá na fase adulta, ela tá com essa alteração, vai continuar assim pro resto da vida? Vai diminuir mais ainda o córtex? Como é que vai ficar? Ótima pergunta. Não existem ainda embasamento científico suficiente para a gente observar se o cérebro já nasce dessa forma. O que a gente consegue ver é que existe, né, no paciente já diagnosticado, em comparação com o cérebro normal, essas mudanças, e que é um transtorno de prevalência genética muito alto, né? É um transtorno que realmente tem a carga genética muito presente, diferente de outros, né? Mas esse ele tem uma carga genética muito forte, ou seja, uma hereditariedade, né? Pai, mãe ou algum familiar que pode estar tendo também, né? Tido esse quadro. Em relação a continuar mudando as estruturas, né? O que se sabe é que quanto antes a pessoa estiver em tratamento, regulando e ajustando, ela tem a maior propensão a estabilizar e o cérebro estabilizar dessa forma também, né? De não acabar perdendo mais. Mas se essa pessoa estiver sujeita a ambientes de estresse, né? Enfim, a uma vida desregulada de sono, ao consumo de álcool e drogas, e quando ela entra em surto psicótico, ela perde também muito mais massa cinzenta. Então, o cérebro ele vai sim sofrendo alterações conforme a pessoa vai tendo crises. Então, a cada crise que a pessoa passa, se intensifica as mudanças no cérebro e são irreversíveis, infelizmente. Por isso, a necessidade do tratamento para esse transtorno medicamentoso. Irreversíveis, tipo, se diminuiu, não pode voltar a normal nunca, assim. Não, os neurotransmissores. Agora, comentasse ali, né, minha curiosidade, de consumo de álcool e drogas. Claro, se já tiver uma propensão genética, já tiver algum caso, e se não com o cérebro formado ainda, então na fase da adolescência, alguma coisa assim, consumir essas substâncias, álcool, alguma droga, tem como aumentar a chance de ter algum transtorno de bipolaridade? Sim. Se a pessoa tem uma tendência, né? Porque o que está envolvido em um transtorno mental? O biológico, o psicológico e o social, esses três fatores em união, né? O biológico, tu diz, tipo, de ser genético? De assim? ser genético. O biológico de ser genético. O psico é as minhas experiências pessoais,
né, da minha família, das minhas amizades, do meu ambiente escolar, do meu desenvolvimento, Da vida, né, no geral. da vida no geral, das minhas relações, das minhas experiências empíricas. E no social é no ambiente onde eu estou inserido. Né? Se eu estou inserido em uma comunidade, por exemplo, de vulnerabilidade social, ou se eu sou pertencente a uma camada social que traz todo um conforto e uma segurança. Né? Então, sim, esses 3 fatores, eles são os responsáveis, né, por a pessoa desenvolver ou não transtornos mentais. E o fato de o adolescente se expor ao álcool, às drogas, pode desencadear, né, para quem já tem essa tendência, um caso de bipolaridade. Sim. E daí para frente não tem mais como reverter, né? Então é bem importante a gente falar sobre isso, porque o álcool e a droga, né, acabam abrindo uma porta ali, de fato, que é irreversível nesse caso da bipolaridade, quando se tem início. E é logo ali no início da adolescência, final da adolescência, para início da fase adulta, onde é o maior índice, né, e maior índice de diagnóstico e de início, né, da atividade bipolar. Então, o que é preciso? É preciso, de fato, que a gente tenha esse controle, né, sobre o estilo de vida, sobre a alimentação, sobre a qualidade do sono. A qualidade do sono também é muito importante, para prevenir de que isso aconteça. Principalmente quando a gente já tem histórico na família, principalmente. E às vezes a gente não sabe, né? E sobre, tipo, a cura, né? Tu falou que não tem. Mas já é impossível, assim? Ou já teve casos de cura 100% de bipolaridade, assim? De não precisar mais tomar remédio? Literalmente, assim, cura. Se estabilizar. Então, os medicamentos, eles são, num geral, medicamentos que devem ser tomados para a vida toda, assim, é um tratamento contínuo, né? Não tem cura a bipolaridade. E só tem um tipo de tratamento? Só a medicação? O medicamentoso, nesse caso da bipolaridade em específico, onde a gente precisa que se altere a química do cérebro, né, eles vão ser necessários. Nesse caso, outros medicamentos a gente tem outros tipos de opção, mas nesse caso, o tratamento medicamentoso, ele se faz necessário, né, E o que acontece em alguns casos é que horas a pessoa pode estar precisando adicionar o antidepressivo, horas ela pode ficar sem tomar aquele, mas vai tomar um estabilizador de humor. Então pode ser que diminua, mas antipsicótico ou estabilizador de humor ou antidepressivo, numa fase ela para de tomar aquele, enfim, mas é um acompanhamento que precisa ser feito, tá? E sobre os critérios para diagnosticar algum paciente, assim, pelos profissionais, critérios dos profissionais, e também tem... eu não lembro se foi desse transtorno, mas eu já vi questão de critérios de idade, tipo, é muito nova para diagnosticar ainda, tem que esperar até uma certa idade. Isso acontece com o transtorno bipolar também? Hoje eu trouxe para vocês conhecerem, a gente está falando de saúde mental, esse aqui é um dos psicofármacos, né, um dos vários livros, né, que a gente precisa estar estudando para entender como que esse medicamento vai reagir na química do cérebro e como a gente consegue observar esses comportamentos para a gente auxiliar o psiquiatra, né, e o próprio paciente a entender o que é a medicação, se ela está fazendo efeito, se está tendo também muito efeito negativo, né, para a gente estar tendo esse controle. Então a gente estuda bastante aqui, né, sobre cada um dos componentes dos remédios, dos medicamentos, né, na verdade, dos medicamentos. E aqui é o nosso querido DSM-5. Né? O que seria o DSM-5? Esse aqui é o Guia Mundial Universal de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele não é só do Brasil, na verdade, né, ele é da Sociedade Americana de Psiquiatria. E esse aqui é o manual que ele é seguido mundialmente, onde a gente tem aqui todos os transtornos, como diagnosticar, quais os tipos, quais os tratamentos, né, os critérios diagnósticos. Eu separei um pouquinho aqui para vocês verem o do transtorno bipolar, né? Então aqui vai ter, podem darem uma olhada para ver como que é, né, o DSM.
onde ali vão estar elaborados todos os critérios, né? Eu separei, é dessa até para lá, né? Esse tanto de página, porque é um transtorno muito complexo, grave. Tipo 1, tipo 2. Então, aqui é como se fosse um guia para que o psicólogo, o psiquiatra pudesse fazer uma entrevista diagnóstica e pudesse avaliar qual tipo de bipolaridade, né? Em relação à idade do paciente, o transtorno bipolar ele é um transtorno que acaba levando muito tempo para ser diagnosticado, né? Não é nem, acredito que por questão de idade, é uma questão que atravessa o período da vida do ser humano, que é a adolescência, que é normalmente uma fase de maior ou agitação, ou rebeldia, ou de conflitos emocionais, onde a gente ainda não consegue expor todas as nossas emoções. Então, falta muitas vezes repertório para esse adolescente, para essa criança, para esse adolescente, né, estarem trazendo à luz do saber para o médico, para o psiquiatra, para o psicólogo, o que ele está sentindo, como ele se sente, né? Geralmente é diagnosticado no início da fase adulta, né? No início da fase adulta, justamente porque o adolescente ainda está construindo esse saber acerca do próprio corpo, acerca das próprias emoções, né? Ele está construindo isso ainda. E também atravessa esse período, que já é um período de conflito, por si só já é um período de conflito, né? Então, acaba se tornando muito difuso. Sim. No teu consultório, né, que eu perguntei antes, nesses anos que tu trabalha na área, já tivesse algum caso que te marcou para diagnosticar ou para tratamento de transtorno de bipolaridade? O transtorno de bipolaridade é um transtorno que sempre me marca muito, porque ele é um transtorno muito grave, que traz muito prejuízo para a vida da pessoa. Então, o paciente que chega até mim, a depressão da bipolaridade, ela é mais intensa, mais profunda do que a depressão maior, a depressão normal, digamos assim. É né? mais raro também? Se é mais raro o transtorno de bipolaridade do que depressão, tem menos. Tem menos, não que seja raro. Tive bastante paciente bipolar, até dá para colocar ali, de repente, procurar as estatísticas de números, se vocês quiserem, né? De quantidade de pacientes bipolares. Estima-se que a prevalência global do transtorno bipolar seja de 1% a 2%, podendo chegar até 5%. E agora a depressão, vamos ver. É porque, não que seja raro, né, como dissesse, mas por a gente não ouvir falar, né, que a gente... Por exemplo, eu já tive convivência com pessoas que tinham diagnóstico de depressão, coisa assim. Não que eu saiba, pelo menos não conhecia alguém que tivesse o transtorno da bipolaridade. E tem aquela de ser difícil de Diagnosticar, saber, né? Se tem Aí bipolaridade. entram muito esses números. Essa baixa de números também é da dificuldade de 10 anos para se diagnosticar uma pessoa. E também, muitas vezes, confunde com outros tipos de transtorno, a depressão. Sim. Um bipolar não chega até o consultório na fase da mania. Não chega, porque na fase da mania ele tá bem, Se acha. ele se acha, né? Ele se sente muito bem, muito grande, né? Tudo é muito maravilhoso nessa fase. É Ele o chega- contrário de depressão, assim, Exato, que fica ele pra baixo e tal. E aí é na fase da depressão que ele vem procurar ajuda, porque é uma Sim. depressão muito intensa, com alto índice de ideação suicida, né? Então é um transtorno muito grave, os casos são bem marcantes para mim, justamente porque é muito desafiador. É muito desafiador porque tu precisa auxiliar a pessoa, muitas vezes eles chegam com muita dificuldade de manter empregos, alta rotatividade ou desempregados, né? E também com muita dificuldade de manter as suas relações familiares, suas relações amorosas. E a gente precisa dessa rede de apoio no tratamento psicológico para ter uma melhora. E tu acha que, tipo assim, né? De todas essas pessoas nesse estado depressivo, a maioria chega a buscar ajuda? Ou, como tu disse, tem um índice alto de suicídio? Essas pessoas não buscaram ajuda? Ou, tipo, buscaram, mas não conseguiram muito? Ou não Como tiveram é que é? uma rede de apoio, talvez, que... Porque por conta própria, às vezes, as pessoas não conseguem nem... Buscar ajuda? Sim, sim.
Então, o que pode, né, tá envolvido? A gente não sabe exatamente. Dá até para terminar de ver ali quais o nível da depressão, quantos por cento? Não tem porcento, mas 300 milhões de pessoas de todas as cidades sofrem com esse transtorno e no Brasil é 5,8%. Então só no Brasil já é um número maior do que de repente o global. Antes tu tinha visto ali do global, da bipolaridade? Acredito que sim. Como é um diagnóstico muito difícil de se ter? Global. Olha só a disparidade. Eu acredito que tenham muito mais pessoas bipolares não diagnosticadas. E sim, tem muita gente que acaba não buscando, né? Auxílio psicológico ainda é muito estigmatizado. E em relação à ideação suicida pode acontecer por diversos fatores, né? Nunca é uma só causa. É uma rede de causas, né? As questões químicas, as questões familiares, as questões pessoais da pessoa. Então é um somatório, não é um fator só que é responsável por isso, né? Por essa ideação do suicídio. Eu escuto muitas vezes no senso comum as pessoas falarem: terminou um relacionamento e por isso tirou a própria vida. Foi demitido e por isso tirou a própria vida. Às vezes não foi só por isso, né? E acaba passando toda a responsabilidade para uma terceira pessoa. Né? E não para si mesmo, que era a pessoa que estava adoecida e precisava de um auxílio, né? Buscar esse auxílio. Então nunca é uma coisa só, nunca é porque alguém terminou, ou porque se afastou dos amigos, ou porque perdeu um emprego, perdeu um ente querido. É um combinado de fatores quando a gente fala de saúde mental e casos de suicídio. E tu falou ali, né, que não tem cura. Tem que ter um tratamento estável, que muitas vezes afeta as relações pessoais com amigos, família, trabalho. E de que forma afeta? Afeta só por causa da pessoa não ter essa estabilidade? Ou também porque, às vezes, o trabalho que souber talvez não vai querer contratar uma pessoa que tenha alguma coisa assim? Um julgamento por parte das outras pessoas também. Quando o local acaba tendo um conhecimento, né? Quando a pessoa expõe, isso acaba sendo um empecilho, um obstáculo, né? Nesse caminho empregatício, mas para a própria pessoa manter, né? Porque tem momentos em que ela fica tão deprimida que ela não quer sair do próprio quarto, da própria cama. É uma depressão realmente muito intensa. Então ela não vai ao trabalho, ela não quer ver os familiares. E na fase da mania a pessoa de repente é mais agressiva com as pessoas que cercam ela, não mantém o tratamento medicamentoso porque eu estou melhor, eu estou me sentindo bem. Né? E muitos também dos bipolares gostam de sentir um pouco da fase da mania, porque eles se sentem tão bem. Né? Por exemplo, a gente tem o Kanye West. Vocês conhecem o Kanye West? Sim. Né? A Kim Kardashian terminou com o Kanye West porque ele não aceita fazer tratamento medicamentoso para bipolaridade, porque ele alega que tira a criatividade dele. E ele é bipolar? Ele é bipolar diagnosticado. E eu cheguei a ver, né, que ele ficou sem tomar o remédio justamente porque ele falou que afetava a criatividade dele. Nossa. Ou seja, a criatividade da fase da mania, desses delírios, dessa mania de grandeza toda que ele expõe bem, de uma forma através da música, né, de uma forma poética. Que bom que ele tem esse recurso para dar vazão ao que ele sente. Mas é o caso também, por exemplo, da Britney Spears, onde ela já tomou agora até medicamento demais, lítio em excesso, né? Então, até lá ela estava tendo os pais estavam tendo a cura dela, porque ela não se mostrou capaz mentalmente de tomar controle das próprias finanças, da própria vida, né? Então como que era a pergunta? Se tinha essa interferência nas relações por parte das outras pessoas também. Das outras pessoas também. Eu acredito que mais das outras pessoas que eu acompanho no consultório, não tanto de início, mas com o desgaste do tempo. Sim. Do meu conhecimento prático na clínica, o que eu vejo é que as pessoas ao redor vão se cansando. Né? Como aconteceu ali no caso do Kanye West com a Kim Kardashian, por exemplo, que foram anos de casamento, vários filhos. Isso é um exemplo público que eu dou para vocês, mas no consultório eu tenho vários outros em que, a pessoa não está indo trabalhar, porque vez ou outra é recorrente, né? Porque a bipolaridade
diferente das nossas emoções, que a gente pode acontecer uma coisa ruim, a gente ficar triste, acontecer uma coisa boa, a gente ficar em mania, a bipolaridade ela mantém esse padrão de altos e baixos no decorrer de muito tempo de vida. E por isso também se demora tanto o diagnóstico, porque a gente precisa entender que emoções são naturais, são normais. Sentir tristeza, né? Sentir muita alegria, sentir euforia pode ser normal também. Na adolescência a gente sente muita euforia, né? Vai na festa, vai sair com os amigos, tem coisas na escola para fazer, a gincana deixa a gente em euforia também. Mas a bipolaridade, essa observação do tempo de vida da pessoa e da durabilidade desses episódios. Bipolaridade, então, está, não sempre, né? Tem um tempo, mas quando tem bipolaridade sempre alterna, assim, né? Tipo, de maníaco e depressivo. Maníaco com depressivo, ou depressivo e hipomania, ou depressivo e hipomania, normalidade. Estabilidade. Tem, não sei se tem uma média, né? Mas de duração de cada episódio, os episódios depressivos são menores, os episódios de mania levam, não sei, meses, tem essa variação mais ou menos, assim? No tipo 2, a fase depressiva é maior, e nos outros tipos, mas não é estabelecido o tempo. Por exemplo, 3 meses assim, 2 semanas assim, esse tempo ele é subjetivo. Vai de pessoa, né? Vai de pessoa, e mesmo sendo de pessoa, pode ser que altere no percurso da vida daquela pessoa. Hoje a minha fase de depressão durou meses, anos às vezes, e a fase de mania durou semanas, entende? Então tem sim essa mudança de tempo, às vezes a depressão maior, às vezes a mania maior, dependendo do tipo de bipolaridade. E não tem um tempo exato, né, de quantidade de dias, meses ou semanas em que se leva cada estágio do humor da pessoa dentro do transtorno de humor bipolar. Tá. E existem, assim, mitos ou equívocos sobre o transtorno de humor bipolar? Sim. Como eu falei pra vocês, às vezes a gente vê os memes na internet, ou os amigos, pai, mãe. Você tá bipolar, tava feliz agora ficou chateada. Ou a gente vê os memes às vezes da pessoa rindo, ou aquele também do Chico Buarque, que é famoso, ele rindo e depois ele assim, sério, que é um cantor aqui do Brasil, que tem a capa do disco dele, ele sorrindo e ficando com a cara fechada. Então tem esse estigma social de que a bipolaridade é uma mudança de humor abrupta e repentina, quando na verdade não é assim, quando na verdade leva tempo para cada um desses estágios acontecerem. É que a palavra, né, tipo, bipolar virou uma coisa, tipo, assim, que ninguém entende muito. Perdeu, tipo, de ser tão sério, por exemplo... ela tava rindo até agora vendo um filme, por exemplo. Tava rindo, passou uma cena triste e começou a chorar. Nossa, você é bipolar? Isso. Mas, tipo assim, claro que não, né? Exato. Não é assim que acontece. Exato. Essa mudança abrupta do humor no mesmo momento equivale muito mais a um transtorno de personalidade borderline do que a um transtorno bipolar, né? O bipolar, ele é com muito mais tempo entre as fases, tá? Leva dias, semanas, meses entre um dos estados cada vez que a pessoa tem, né, essas crises. Alguma curiosidade sobre o transtorno? Alguma informação talvez não tão falada ou que... Não sei, alguma coisa, por exemplo, quando tem esses episódios, né, de mania e depressão e a pessoa ela já é diagnosticada, ela já sabe que ela tem a doença. Ela mesma consegue perceber ou tipo assim... Se ela não percebe, ela vai na psicóloga, por exemplo. A psicóloga propriamente percebe que mudou, daí tem que mudar o medicamento, ou ela já vai ter um medicamento? Ótima pergunta também. Então, o acompanhamento dentro do consultório, muitas vezes a pessoa não entende, né, o que está acontecendo com ela. Então, a gente precisa também de tempo ali na terapia, tempo de clínica, porque como leva meses, semanas, né, não se tem ao certo um tempo exato entre cada uma das fases, não tem como de primeira, a não ser que seja um caso muito extremo do tipo 1, que seja um escrachado checklist de transtorno bipolar, né, que seja muito esse estereótipo que a gente tem,
de bipolaridade, a não ser que seja nesse caso, um profissional da saúde vai conseguir de cara já identificar uma bipolaridade. Né? Muitas vezes a gente precisa ter esse cuidado, porque, por exemplo, o TDAH, a pessoa também fica mais eufórica, mais agitada, né? Com menor controle motor sobre as coisas, muito semelhante, pode ter até uma comorbidade. E a questão da depressão é que muitas pessoas, né, bipolares acabam sendo diagnosticadas com depressão, tratadas apenas para depressão, porque chegam até o profissional na fase da depressão e aí com o tempo vão percebendo que, opa, é diferente do que a gente pensava e vai precisar reavaliar. Os medicamentos são testes que o psiquiatra vai fazendo. Cada organismo vai reagir de uma forma, tem diversos medicamentos, né? Eu falei o lítio porque é o mais conhecido, mais utilizado, mas tem diversos outros medicamentos que são utilizados e a gente vai observando quais que foram os efeitos colaterais, para a gente ver se de repente troca para um que tem menos efeitos colaterais, ou se mantém aquele, se aquela pessoa reagiu bem. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Qual é o melhor medicamento? Depende. Depende da pessoa, depende de como ela vai reagir. E no papel da terapia, né? O papel da terapia nesse intuito. O papel da terapia é auxiliar esse paciente a perceber os seus gatilhos, a perceber as suas mudanças de humor, a perceber quando está para chegar uma fase de mania. Então, por exemplo, o paciente chegou até mim e falou: já estou 3 dias dormindo mal, não estou comendo bem, acho que estou entrando em uma fase de mania. E a gente já entra em toda uma prevenção, né, medicamentosa, higiene do sono, porque daí se a pessoa continuar dormindo mal, a tendência dela ter um surto é maior. Então a gente busca fazer o quê? Toda uma mudança, né, para prevenir que a pessoa entre, e é muito importante isso, prevenir que a pessoa entre num novo surto de mania ou de surto psicótico, né? Entre na fase de mania ou no surto psicótico, porque é muito maléfico, né, para a nossa anatomia cerebral, para a nossa química cerebral, por aquilo que a gente explicou ali no começo, de que as mudanças, né, acontecem e são irreversíveis. Então, é muito importante a terapia nesse sentido, porque a pessoa vai perdendo também a noção de resposta com o outro, resposta com o meio, de qual é a resposta mais adequada, qual é a resposta mais socialmente aceita, porque ela vive numa realidade paralela muitas vezes. E ainda utilizando ali o exemplo do Kanye West, a gente consegue ver pelo estilo de vida dele, né, pela forma com a qual ele anda se vestindo, por exemplo, com capuz, sem sapato, sendo ele uma pessoa milionária, porque pensa que ele é um enviado divino, né? Inclusive ele é pastor também, então a pessoa acaba perdendo muito esse senso de resposta, e na terapia a gente treina, né? Treina essas habilidades que a pessoa tem, de como é a melhor forma de lidar com as situações do trabalho, que não seja de uma forma maníaca, né? Ou de como lidar e estabilizar uma relação amorosa, e assim a gente vai fortalecendo essa rede de apoio e dando ainda mais qualidade de vida para essa pessoa, para que ela consiga manter essa qualidade de vida, para que ela consiga conhecer o seu corpo, e cada pessoa vai precisar conhecer as suas peculiaridades, né? Eu consigo perceber que através da minha alimentação, consigo perceber que eu tô falando muito mais rápido, consigo perceber que eu tô hoje tão cansado, né? Eu tô tão sem vontade, tô tão desmotivado, não sei porquê, não aconteceu nada para eu me sentir assim. Então, a pessoa na terapia, ela vai buscando compreender os sinais que o seu corpo está dando de que ela tá para entrar em uma das fases, né? E a gente começa a buscar esse autoconhecimento para tentar entender, tá entrando numa fase de depressão, tá entrando numa fase de mania, o que no seu caso para você faz sentido? Vamos trabalhar a alimentação, vamos trabalhar, a sua rotina, aumentar o seu tempo de sono, manter seus hábitos de higiene. Então, para cada pessoa, vai ser um tratamento de uma forma diferente diante das necessidades, e que da terapia, através do autoconhecimento, ela vai tendo essas respostas, né? Se conhecendo, ela vai tendo essas respostas de como não se permitir chegar
até o momento ali da depressão. O que eu posso fazer? Tomar um café com uma amiga? Às vezes são coisas simples, pegar um sol, fazer um passeio na natureza, né? Acho interessante que a gente estava aqui outro dia numa conversa com a médica, a doutora Luíse, e ela mencionou algo muito interessante, que é a diferença entre medicamento e remédio. Né? Onde medicamento é os psicofármacos. Aquele que a gente compra na farmácia, aquele que é manipulado, né? Aquele que tem essa reação química com o nosso corpo que a gente precisa. E o que seria o remédio? Alguma doença? Remédio é tudo aquilo que ajuda a pessoa a ficar melhor. Ou seja, pode ser fazer uma aula de yoga, fazer aula de dança, meditar, escrever, fazer aulas de música. Então, tudo isso também é terapêutico e funciona para a medicina como um remédio. E os medicamentos que a gente não pode deixar de tomar também, né? Não pode deixar de lado nesse caso da bipolaridade. Comentasse, né? Que quando a pessoa ela tá em surtos de mania, ela muitas vezes se sente numa realidade paralela, assim, não tem muita noção do controle de tomada de decisão. E quando a pessoa ela tem esse diagnóstico, ela sabe que tem a doença e ela consegue identificar que está em período de mania, ou às vezes a pessoa também se nega, tanto por não quer acreditar no diagnóstico, ou às vezes também acha que não é isso, e por ela estar em mania, ela vai ter menos credibilidade ainda que ela tem algum transtorno. Sim, principalmente na fase da mania, né, onde a pessoa se sente muito bem. Sim. Ela se coloca muito em risco, mas ela se sente muito bem. Ela vai sair mais, vai falar mais, vai fazer mais coisas, vai sonhar, vai fazer vários projetos de coisas que ela não vai começar nem finalizar. Então ela se sente muito bem, se sente eufórica. Né? Então isso dificulta muito, né? Tem pessoas que também não acreditam que tenham, não querem buscar, não aceitam, não querem fazer o tratamento. Porque geralmente as pessoas pensam que esses transtornos, no geral, tipo, mas nesse caso da bipolaridade, nessa fase que eles estão na mania, né? Geralmente as pessoas pensam que quando tem alguma coisa que precisa ser tratada, são coisas ruins. Por exemplo, a fase depressiva. Então, acho que isso também ajuda a pessoa... Ajuda não, né? No caso, tipo, desmotiva a pessoa a querer se medicar. Perfeito. E buscar ajuda, porque, né? Não tá... Eu vejo, dentro do consultório, eu vejo uma terceirização de responsabilidade muito grande na fase da mania. Meu trabalho é ruim, eles não sabem de nada. Lá na escola... Eles que estão errados. Então, nunca que a responsabilidade é minha, sendo eu uma pessoa tão boa, tão boa, né? Tão, enfim, competente, da forma com a qual o bipolar na fase da mania se vê, né? Tão grandioso seria a palavra, de repente. Então, é mais os outros que vão perceber essa mudança na pessoa, tipo... Os outros vão perceber. O bipolar, ele começa a perceber, por exemplo, que ele vai tendo prejuízos. Por exemplo, perdeu o emprego. Não tem mais um amigo. Perdeu o relacionamento amoroso. A pessoa terminou, não aguentou a barra ali, né? Que é difícil mesmo, né? Então ela vai percebendo que ela tem prejuízos, mas muitas vezes ela terceiriza a responsabilidade. Ela acha que é culpa do mundo, do outro, do governo, da família, do fulaninho. Então é o outro. Dentro do consultório eu vejo muito esse discurso, né, do outro, né? E a pessoa na fase da depressão aí percebe, porque daí se sente, né, com muita dor emocional. O completo oposto. O completo oposto. Se sente pequeno, fraco, incapaz, desmotivado, triste, né? Sem forças, até mesmo aqui, né? Na questão da dopamina, do controle motor, né? Do estresse e da luta e da fuga, a pessoa de fato, diante de tantas mudanças químicas no cérebro, ela da fase da depressão acaba não conseguindo se levantar, não consegue tomar o banho, ela não tem força. Já atendi pacientes bipolares que chegam no consultório arrasados, assim, sem tomar banho,
A fase da depressão é muito triste, né? É sem tomar banho, com o cabelo, né, aquele encebado, com aquela roupa que tu vê que tá toda abarrotada, muitas vezes de casaco no verão. Atendi uma paciente bipolar no verão, ela tava de casaco de lã, né, sente frio, enfim, é uma percepção que as pessoas ao redor também precisam ter, de repente até de alertar, né, e observar, mas não é todos que aceitam. Sim. Então, acho que pra finalizar, né, eu queria te perguntar uma curiosidade, assim, sobre tuas experiências sobre pessoas com bipolaridade, né? Já teve alguém que tu, tipo, viu que tava muito, assim, severo, ou com muita depressão, ou acho que é mais comum, né, ter muita depressão, assim, na fase depressiva, vir procurar psicólogos. Já teve alguma pessoa que tu teve que, tipo, mandar pra um psiquiatra ou encaminhar pra um caso mais extremo? Sempre que é caso de bipolaridade, eu encaminho para psiquiatra. Se já não vem. Geralmente até vem. Geralmente eles vão até o psiquiatra, porque se sentem mal e o psiquiatra diagnostica e diz, precisa fazer terapia cognitivo-comportamental. Essa é a abordagem indicada, não é somente fazer terapia. O melhor é fazer com terapeuta cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que vai auxiliar e tem um maior índice de eficácia nesses casos de bipolaridade. E sim, os quadros são muito severos. A gente percebe, por exemplo, por mais que eles cheguem até nós, psicólogos, no momento da depressão, eles passam muito tempo na terapia, anos na terapia. Então a gente consegue acompanhar essas nuances e a gente consegue ver também as fases da mania. Me marca muito sempre que um paciente está na fase da mania, porque a gente vê pelo olho da pessoa, a pupila fica dilatada, né, um olhar vago, um olhar distante. A gente consegue ver pelo olho da pessoa como que tá, né, essa fase da mania, né? A gente até fala aquele olhar perdido, um olhar vago, um olhar assim realmente que a gente percebe que a pessoa não está conectada com a realidade. E é difícil porque a gente cria esse carinho pelos pacientes, né? E a gente vê eles ali fragilizados dessa forma, tão distantes do mundo real. Por isso que eu sempre digo, né, que é um transtorno que eu gosto muito de estudar, né? Levo muito a sério, porque ele é de difícil diagnóstico, de difícil tratamento e ele traz muitos prejuízos para a pessoa, né? É um transtorno muito grave, que tira a qualidade de vida da pessoa, tira experiências, tira oportunidade, tira tudo que ela tinha de hobby, tudo que ela tinha de prazer, né? Todas as motivações dessa pessoa, e ela acaba vivendo realmente uma realidade paralela em muitos casos, né? Esses casos extremos dos pacientes em que a gente conversa, eu sempre busco me interessar pelos assuntos que cada paciente gosta para estar utilizando desses assuntos. Se são livros, vamos trabalhar a terapia através dos livros. Você viu esse filme, o que você achou, qual que é a sua percepção sobre isso? Então a gente vai utilizando de assuntos do interesse daquela pessoa para tentar resgatar um pouco da lucidez dela para aquele momento, né? E dando também repertório para que ela consiga socializar com o meio, para que ela adquira respostas motoras, né? Para essas situações que são da vida real, da vida normal de cada um de nós. Acho que é isso, então. Muito obrigada, Larissa, por esclarecer. De nada. Sempre, né, que quando a gente precisa. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Achei ótimo que vocês se interessaram por esse assunto, para a gente desmistificar que mudança de humor abrupta, né? Tá sorrindo agora, tá chorando depois. É borderline, não, bipolaridade. Pode ser, ou pode ser algo normal, né? Mas que não é necessariamente a bipolaridade, tá? Sim. Pra gente tirar esse estigma de que tô sorrindo e daqui a pouco tô triste, não quer dizer que você é bipolar. Fiquem tranquilos, né? E busquem um tratamento, caso vocês percebam, né, que isso acaba se repetindo muito na vida de vocês, que tem um padrão na vida de vocês dessa disparidade, que não se dá devido a um momento
ou devido a um acontecimento pessoal na minha vida. É normal eu ficar triste se alguém brigar comigo, né? Enfim, ou ficar muito feliz vencendo os murais aqui da gincana, eufóricos, mas isso não quer dizer, por exemplo, a Joaninha, o namorado terminou com ela e hoje tinha um mural. E aí ela estava super triste, chorando, e daqui a pouco estava super feliz comemorando porque o mural foi ótimo. Isso não quer dizer que ela é bipolar, né? São fases do dia, fases do dia, fases da emoção normal de qualquer ser humano, né? A bipolaridade, ela é diferente. Sim. São tempos, semanas naquele mesmo padrão de humor e que existe esse retorno sempre, né? Então, é isso, meninas. Obrigada. Tchau, Tchau, gente.